Ô, Léo, o valor inicial que me falaram a respeito dessa multa foi de 400 milhões e outras pessoas me falaram em torno de 700 milhões. Aí pode ser, de repente, a pedida que a Minas Arena está achando que é justo nesse seguinte. Vou levantar aqui uma reflexão para todo mundo pensar comigo. Tudo bem, foram investidores, né, que aí administram aí a Minas Arena e tal, que organizaram toda essa questão do processo de reforma do Mineirão para que ele fosse um estádio de Copa do Mundo. A minha pergunta é, de onde veio esse dinheiro que esses investidores colocaram no Mineirão? Porque muitos dos estádios e muitas dessas obras vieram do BNDES. Né? Então, ou seja, aí depois disso tudo, ainda receber uma mensalidade, eu vou colocar assim, uma mensalidade do governo do estado em torno de 10 milhões, depois de tudo que foi feito ainda, eu acho esse contrato um escárnio. Esse contrato eu acho Arena de administração, ele é realmente, vou dizer, estranho. Não, mas esse valor 10 milhões não é mensal. Ele é numa manutenção anual de manutenção do Mineirão. Não, mas eu acho que toda a grana para a reforma do Mineirão veio do governo, não? A Minas Arena entrou depois numa licitação. Da fala do Gão, que a Minas Arena entra num contrato para administração. Ela não pôs grana nenhuma, não. A reforma para a Copa do Mundo é uma outra história, né? Então é pior ainda, Gão, porque se o governo entrou com a grana toda, aí fez a licitação, a Minas Arena pegou. Ela vai ter uma multa de 400 milhões. Quanto de quê? Não investiu nada. E para a Minas Arena também, sem o Cruzeiro e Atlético lá e América, né, não tem sentido. Agora, governador, só ganhou aí no primeiro turno, só deu uma rateada nessa entrevista. Que eu sei que você vai falar. Cadê o América? Atleta para inaugurar dele e o melhor time de Minas na atualidade já tem o campo dele há muito tempo. Né? Eu vou perdoar porque eu só estava em campanha aí, não deve estar acompanhando o Campeonato Brasileiro. Concluindo o raciocínio, só para concluir aqui, Fael, o que acontece? É mais ou menos assim. É como se eu quisesse pegar uma concessão, por exemplo, de uma rodovia e o Estado todo ano bancasse, inclusive, essas manutenções da rodovia. Essa manutenção é de minha responsabilidade, porque eu estou com essa concessão. O Estado não tem que me pagar absolutamente nada nesse sentido. Já tira do pedágio. Exatamente. Então, por exemplo, tem ingresso sendo pago, tem repasses sendo feitos dos clubes. A galera que organiza evento dentro do Mineirão já efetua esses pagamentos de locação do estádio do Mineirão. Por que o governo do estado não tem que pagar alguma coisa para Minas Arena? Eu sei que me olham de maus olhos quando eu caminho pelo Mineirão, percebo isso dentro de algumas pessoas, sem dúvida nenhuma, mas é a minha opinião nesse sentido. Eu acho esse contrato com a Minas Arena um escárnio. Agora a parte do Cruzeiro, sobre a condição do Cruzeiro administrar ou não o Mineirão. Qual que é a minha preocupação? De fato, o Ronaldo não vai ter o patrimônio de chegar lá com 400 milhões e falar assim, ó, toma, pum, essa multa. Esse é o valor estabelecido? É um cálculo? Vai ter uma conversa ainda. Vai ter uma conversa ainda. A Minas Arena vai jogar isso para cima. Não vai ser exatamente 400 milhões. Esse valor de 400 milhões é o que falam por aí, em termos de contrato, né? Mas olhar o contrato mesmo, quase ninguém deve ter acesso a esse contrato, que não sejam, de repente, os interessados nesse sentido. Então, o que acontece é mais ou menos assim. Suponhamos que o Ronaldo vai lá e busca investidores para poder bancar essa multa de 400 milhões e aí ficar com a administração. Tá, quem vai gerir o Mineirão? É o Cruzeiro mesmo, na figura do Ronaldo, ou são esses investidores que vão trazer os 400 milhões? Porque aí fica 6 por meia dúzia. O Cruzeiro vai ter que jogar lá e jogando lá ele faz o repasse para esses investidores que vai chegar. Vai ser assim que vai funcionar ou não? Ou vai ser uma outra negociação com investidores? É um longo caminho ainda a se discutir em relação a isso para a gente entender. O que eu cobro aqui é que tudo fique às claras para o torcedor cruzeirense, para não ficar dito por não dito, esse tipo de coisa que fica muito enrolado e quase não entra na cabeça de quem não entende. O Gão já colocou um ponto aí. Se vai entrar investidor, ele não vai fazer doação.